Está em Jeremias 20, do 10 ao 13. Eu vou até ler para vocês. Jeremias 20, do 10 ao 13. A palavra diz assim para nós: ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando medo em redor. Denunciemo-no todos os amigos que observam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso que os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia nunca se apaga. O Senhor dos Exércitos, que prova o homem justo e vê os sentimentos do coração, rogo-te forças para ver a tua vingança sobre eles. Pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor louvores. Cantai ao Senhor e louvai o Senhor, pois ele salvou a vida do pobre homem das mãos dos maus. Essa é uma palavra do Senhor. Graças a Deus. Coloca isso nos comentários. O Senhor está ao meu lado. O profeta Jeremias, ele estava passando por um momento difícil, onde as pessoas estavam como que estivessem condenando ele. O profeta Jeremias estava passando por uma realidade onde as pessoas estivessem apontando ele. Era como se as pessoas quisessem derrubar, espalhando calúnias, como se fosse espalhando mentiras. Quantas vezes as pessoas falam de nós aquilo que não é verdade? Quantas calúnias já foram inventadas da minha vida, da sua vida? Quantas situações já chegaram para falar aquilo que você talvez nem tivesse feito? E eu quero dizer para você que todas as calúnias que se levantou na sua vida, todas as fofocas, todas as mentiras, está caindo por terra agora em nome de Jesus, porque o Senhor está ao nosso lado. E Jeremias, ele falava assim, todos os amigos observaram as minhas falhas. Quantas vezes, Zacarias, também nós temos olhado para as pessoas e temos observado só aquilo que não é bom? Meu Deus, hoje nós rezávamos sobre isso. Hoje na nossa adoração, né, nós rezávamos sobre isso. Quantas vezes nós olhamos para as pessoas e nós só vemos aquilo que às vezes o nosso olhar mal quer ver. Pede ao Senhor que purifique o seu olhar. A palavra diz aqui, todos os amigos observavam as minhas falhas. Peçamos neste momento, neste dia, um coração puro, um olhar curado, para que a gente olhe para as pessoas e não olhe com maldade. Às vezes a gente, quando olha, já tem a malícia, já tem a maldade. Quando abre a boca, já é para falar mal. Quando abre a boca, muitas vezes, já é para detonar. A palavra de Deus diz que maldito é o homem aquele que não controla a sua língua. Um órgão tão pequeno, mas que pode causar tanto dano à vida do nosso irmão, como também pode beneficiar tanto a vida do nosso irmão. E o Senhor, estando ao nosso lado, muitas vezes essas palavras, e eu quero dizer todas as vezes, essas palavras malditas em relação a nós, não tem força. Eu quero pedir para o Senhor nesta tarde, a graça é evidente. Eu quero uma graça evidente, uma graça que a gente consiga ver. Uma graça que a gente consiga ver. Que o Senhor vá purificando o nosso olhar. A Semana Santa, esses dias, essa quaresma, é para nos ensinar que nós podemos melhorar a cada ano. Todo ano tem um quaresma. Todo ano a gente vive a paixão de Cristo. É para que a gente, cada ano, melhore. Para que a gente, cada ano, a gente não esqueça de tudo que Jesus passou. Para que nós estivéssemos aqui. Para que nós pudéssemos falar que Ele venceu a morte, para que nós pudéssemos falar que nós teremos vida e vida em abundância com Ele, porque a nossa vida se encerrava, nós não teríamos mais vida, mas com Jesus nós temos vida e vida em abundância. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, procure olhar com os olhos de Deus os seus irmãos. Às vezes eu tô me lembrando nitidamente de uma situação que eu passei, foi muito difícil a situação para mim. Nos últimos dias de vida da minha mãe, não sei nem por que eu tô lembrando disso. Claro, eu já estava na igreja. Minha mãe estava doente e
para ir a gente fazer o teste do Covid. E eu fui. Certo? Quando cheguei lá e a gente fez o teste, demorava uns dias para receber. E ela voltou para casa e estava doente. E minha gente, eu prometo a vocês, eu olhava para minha mãe e dizia, não, você está exagerando. Você está exagerando, isso não é tudo isso, não. E às vezes eu olho assim, eu me lembro e peço perdão a Deus. Só ela sabia o que ela estava passando. Só ela sabia o que ela estava passando. Eu quero dizer para você que muitas vezes a gente olha para a situação do outro e diz, não, isso é exagero. Viu uma pessoa com depressão, uma pessoa debilitada, uma pessoa que perdeu o sentido da vida e a gente diz, isso é exagero. Não tem para que tudo isso. E eu olhava para ela e disse, não mãe, deixa exagero. A senhora não está desse jeito não, que o médico disse que a senhora não está não. Ela dizia, eu não estou bem. E ela ficou sem comer, e assim, a gente pensando, negligenciando aquela realidade, pensando que era ela, tipo, como se estivesse exagerando. Só que não era. E quando foi no outro dia, não tinha chegado o resultado do exame ainda. Quando foi 3 horas da manhã, meu telefone tocando. E era ela ligando pra mim. E quando ela ligou pra mim, ela disse, vem aqui que eu não tô aguentando mal. Eu disse, não acredito numa porra dessa não, mãe. 3 horas da manhã. E quando eu cheguei lá, ela meio que trêmula, passando mal. E eu olhei pra ela assim, com raiva. Ruim, gente ruim, da gente ruim, gente ruim. Eu disse, mulher, por que você não deixou, por que você não esperou amanhecer esse dia? A senhora ligar pra mim 3 horas da manhã. E ela assim, com o olhar abaixo, disse, porque eu não aguentava mais. Então ela entrou dentro do carro, eu praticamente nem falei com ela. Isso todas as vezes, eu estou precisando dizer para vocês, porque para que isso não aconteça com vocês. E ela entrou no carro e a gente foi para o hospital e eu muito indignada. Né? Porque 3 horas da manhã, a beleza não podia acordar. E ela foi lá, a bichinha tremenda, eu botei uma toalha, um lençol em cima dela. Quando chegamos lá para fazer a triagem, aconteceu que ele me chamou. Aí ele disse, tem alguma coisa errada. Eu disse, como assim tem alguma coisa errada? Aí ele disse assim, a saturação de sua mãe está muito, muito baixa. Ela vai precisar receber oxigênio. E eu vou dizer para você, quando a saturação está baixa assim, é porque o pulmão já está comprometido. Ela vai para a zona, quando era na Covid, que era a zona vermelha e aquele negócio que não pode ficar com ninguém. Área de risco e assim, ela não separava logo. E eu vou chamar a médica para fazer pro isolamento e disse, olha, a situação dela não é boa, minha gente. Faltou o meu chão. E ele disse, olha, ela vai precisar ser transferida, porque pelo que eu entendo, minha amiga, ela está com um pulmão muito comprometido. Aí eu disse, mas ela nem recebeu ainda o resultado da Covid e tal, não, Covid, ela disse, aqui não tem o que ver mais não. A gente vai fazer um teste rápido aqui, mas é isso. Minha gente, o meu coração parou. Quando eu voltei dentro do carro, nunca mais esqueço. Quando eu voltei dentro do carro para buscar as roupas dela, que ela ia ter que ser transferida. Eu vim chorando como um menino quando quando a mãe tira o menino do peito. Eu vim chorando e eu vim pedindo tanto perdão a Deus pela minha grosseria, pela minha estupidez, pela maldade do meu olhar. Eu disse, Senhor, me dê a graça de cuidar da minha mãe, para eu reverter aquilo que eu fiz de tão mal. Por eu ter olhado por tão mal, por eu ter negligenciado tanto a realidade que ela estava passando. Que só ela estava passando, só ela sabia o que ela estava vivendo. E eu vim chorando, eu vim urrando, eu vim gritando, pedindo misericórdia a Deus. E quando eu cheguei lá, e não tinha como entrar, eu de longe, só depois, foi uma ruptura muito grande. Eu de longe, eu dizia, olha, eu estou com a senhora, eu vou fazer tudo o que for preciso. E tudo foi muito rápido. Então a gente teve que conseguir uma transferência para ela de uma pessoa. E eu nunca tinha tido a experiência de cuidar. Eu sempre ficava e minha irmã ia para cuidar. Eu disse, não, quem vai cuidar sou eu. E eu fui e ela se sentia muito segura comigo, porque eu tinha aquele costume de resolver tudo. Eu sempre fui muito de resolver. Eu não tenho muito, tipo, limpar uma casa, limpar uma pessoa e tudo mais, assim, o que precisar para essa pessoa, tipo, para que essa pessoa, tipo, vamos dizer, minha irmã,
Eu conseguia que ela fosse e eu tipo, bancava, organizava as coisas para ela ir. Eu trabalhava para essas coisas, mas eu não sei mexer muito com cuidar, com trocar uma fralda, com cuidar, com lavar um carro. Eu não sei, enfim, essas coisas eu não sei. E quando aconteceu isso, eu disse, quem vai fazer tudo isso sou eu. E eu me lembro quando ela estava saindo na ambulância, a gente não podia entrar também. E na saída eu dizia, olha, eu vou com a senhora. Ela disse, você vai comigo? Eu disse, vou com a senhora, quem vai com a senhora sou eu. A senhora vai aqui na ambulância e eu vou atrás. Não se preocupe que a senhora não vai ver, eu não vou ficar saindo perto da senhora nem um minuto. E eu fui, ela foi para João Pessoa e eu fui seguindo, né? E chegamos em João Pessoa e ela foi para a UTI. E quando ela chegou na UTI, ela pediu, eu estava indo para a casa da minha tia e ela conseguiu. A enfermeira disse, sua mãe é uma mulher de tanta fé que a gente não pode deixar entrar um terço na UTI, mas ela pediu e você pode vir deixar o terço. Eu voltei na mesma hora, fui deixar o terço. E ela lutou muito. Eu passei por muitas batalhas, assim, cuidei dela como eu nunca tinha cuidado na minha vida. Deus me deu a graça de corrigir o meu mal olhar, o meu julgar. Que você hoje, que eu hoje, fiquemos com essa lição. Que a gente possa amar as pessoas enquanto elas estão presentes. Que a gente possa valorizar as pessoas enquanto elas estão presentes. E que principalmente a gente possa ter um coração e um olhar como o coração do Senhor, como o olhar do Senhor. Porque se nós tivermos isso, se nós tivermos um coração e um olhar como o do Senhor, as coisas se tornam diferentes. A nossa vida se torna mais leve. A nossa dor, é como se fosse a dor do nosso irmão fosse sendo a nossa dor. Então o Senhor, Ele nos dá essa graça nesta tarde. Não ia nem falar sobre isso, não era a realidade, mas o que eu quero deixar para vocês nesta tarde, neste momento, neste programa, no último da semana. Cuide daquelas pessoas. Ame a todos. Porque eu vou dizer para você, o Senhor está ao nosso lado como um forte guerreiro. E por isso todo inimigo vai ser vencido. Mas que nós possamos, de fato, ter esse coração dobrado ao Senhor. Dobrado ao que Ele quer para nós. Dobrado ao que Ele nos ensina. Então, fique com essa reflexão. Eu sei que é forte, foi muito forte isso para mim, né? Mas nós precisamos entender que o nosso coração, o nosso olhar, precisa ser como o coração de Deus. E que a nossa boca, ela precisa ter muito cuidado quando for falar palavras referentes aos nossos irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.